Shalom a todos. Bom, hoje eu não consegui fazer a transmissão direta como eu me propus a fazer. Infelizmente tivemos alguns contratempos aqui, mas eu não quero deixar passar em branco essa oportunidade. Nós estamos começamos essa semana o quinto livro da Torá, o Sefer Devarim, onde pela primeira vez a gente vai encontrar uma diferença bem grande, né, em todo o livro. Os livros anteriores a gente encontra os tópicos começando com o Eterno falando, né? E disse o Eterno a Moshe, e disse o Eterno a Moshe e a Aharon, para que falasse ao povo de Israel. Mas nesse momento, nessa paraxá, a Torá começa dizendo Ele Hadevarim Asher Diver Moshe El Kol Israel, ou seja, essas são as palavras de Moshe para todo Israel. Essas são as palavras de Moshe. E é muito interessante que a gente tenha um livro na Torá que são as palavras de um homem. É óbvio, poderíamos dizer que não se trata de um homem comum, e por certo é verdade, não se trata de um homem comum. Um homem extremamente especial, um homem que trabalhou também para se tornar especial, né? Não é uma coisa de graça também, mas um homem que realmente pode sim ser visto como uma pessoa especial. Seja como for, o que eu gostaria de trazer como reflexão para a gente hoje são alguns pontos que são rápidos, ao mesmo tempo são simples, mas ao mesmo tempo são muito profundos. Se a gente realmente quiser retirar dessas lições mensagens que vão de fato mexer com a gente, mensagens que vão de fato mover a vida da gente, eu acho que a Parashá Devarim faz com que a gente repense muita coisa na vida da gente, até porque quando esse livro terminar, nós vamos voltar para o princípio. Nós vamos voltar para Sefer Bereshit, primeira Parashá do Sefer Bereshit, e começamos de novo a ver a criação do mundo, a criação do homem, a criação de todas as coisas. Então, alguns pontos nessa altura da história, de toda a história de Israel, de todas as narrativas da Torá, existem coisas que são assombrosas, por um lado, intrigantes, por outras, e que, sim, vai trazer muito para a gente a questão da responsabilidade pessoal. Talvez, é a minha opinião, talvez o que mais esteja faltando para o ser humano hoje é a noção de responsabilidade pessoal, em todos os aspectos, em todos os sentidos. Quanto mais o tempo passa, a gente vê um crescimento muito grande de irresponsabilidade em todos os aspectos, seja na vida financeira, seja na vida matrimonial, seja na vida sentimental, na vida social, no relacionamento com o próximo, enfim. As pessoas estão cada vez mais individualistas e talvez sentindo-se cada vez mais como uma ilha, né? Como se nada que ela fizesse atingisse os demais e nada que os demais façam venha a atingi-la. E isso a gente sabe que não é verdade. A Kabbalah explica que não é assim, nós somos uma alma única. A Torá já mostra isso, porque todos nós viemos de Adão, e a Kabbalah explica que somos uma alma única, de maneira que aquilo que eu fizer, de alguma forma vai atingir você, aquilo que você fizer, de alguma forma vai me atingir, porque se somos parte de um todo, aquilo que a gente faz vai, de alguma maneira, interferir no todo. Mas eu não vou entrar em muitos aspectos do texto da Torá, mas eu gostaria de trazer alguns questionamentos. A gente tem nessa paraxá o momento da história aqui dessa transição de Israel saindo do deserto, do Egito, do deserto e agora entrando em Canaã, e eu acho interessante esse ponto. Você tem 5 livros que começam com a criação do mundo, todos aqueles detalhes, enfim, a história vem se desenrolando, e como aconteceria em qualquer narrativa, talvez por isso até o Rabi Shimon Bar Yochai no Zohar diz que a gente não pode de jeito nenhum, que seria uma infelicidade, que a gente não deve de maneira nenhuma olhar para a Torá como se fosse um livro de histórias cotidianas, porque se assim fosse,
seria o pior livro de narrativas existente, porque as histórias não são conclusivas, a sequência não é perfeita, enfim. A Torá não foi escrita para ser um romance, porque se fosse, seria realmente o pior romance já escrito na face da Terra. E digo por quê. Em qualquer filme, em qualquer romance, em qualquer narrativa, você tem um começo, você tem um meio e você tem um fim. Mas quando você chega nos textos da Torá, partindo do Gênesis, é uma vez que o Eterno ele se preocupa em trazer as origens, em explicar como as coisas aconteceram desde o início. É óbvio que os textos da Torá são códigos, são metáforas, existem os segredos, a verdade sobre toda a criação, o real significado de tudo está contido nesses segredos e não apenas no texto direto, no texto literal que a Torá traz. Eu vou repetir isso sempre, a Kabbalah repete isso sempre, os sábios falam sobre isso sempre, mas o fato é que nós temos toda uma trajetória. Gênesis é a criação de tudo, nós temos o Êxodo, né, Bereshit, Shemot, onde, vamos dizer assim, a criação recebe nomes, existe uma identificação, o povo de Israel, o objetivo do Eterno vai ganhar um nome. Quando chegamos em Vaikra, o Levítico, nós temos as regras pelas quais se precisa viver. Quando se chega em Bamidbar, no deserto, Números, você tem isso sendo colocado em prática, uma espécie de prática antecipada, uma espécie de test drive, não sei como falar, mas uma espécie de preparatório para aquilo que de fato é o alvo, que, para quem está acompanhando o texto, vai entender que o alvo é chegar em Canaã. Todo o texto da saída de Israel do Egito para cá, a promessa feita a Abraão, a Isaac e a Jacó, os três patriarcas, de que a terra seria dada a eles e aos seus descendentes, né? E os seus descendentes possuiriam essa terra, ok. Mas quando chegamos no livro de Devarim, o que nós temos no último livro da Torá, o livro de Deuteronômio, como ficou conhecido na língua portuguesa, nós temos a história terminando exatamente na porta, na fronteira. Até aqui foi um preparatório para Israel entrar em Canaã, mas quando chega nesse momento a Torá simplesmente acaba. Você poderia dizer, Vlamir, mas a história continua no livro de Yehoshua. Ok, mas o livro de Yehoshua já não é considerado Torá, já é considerado uma outra parte do Tanar, né? Já tem a ver aí com a questão dos escritos. Ok, também faz parte do Tanar, mas Torá termina em Devarim. Por que é assim? Por que nós passamos o ano inteiro estudando cada uma dessas porções para chegar na última e voltarmos para a primeira? Por que não existe as parachotes do livro de Yehoshua, as parachotes do livro de Salmos, as parachotes do livro de Ezequiel, Daniel? Por que é assim? A verdade é que a Torá ela não fala em outra coisa que não seja sobre o processo de elevação, de retificação, de preparação do ser humano para voltar a ser aquilo que de fato é e que deixou de ser pelo evento ocorrido no Gan Eden com a queda de Adão. Mas vamos tentar entender isso um pouco melhor. Eu não vou entrar em muitos detalhes, eu só quero trazer os questionamentos e gostaria que você pensasse a respeito disso. Então vamos lá. A Torá começa com o livro Sefer Bereshit, o livro dos começos. Nesse livro nós temos tudo sendo criado. O Eterno se preocupa em mostrar ali os 10 pronunciamentos iniciais, as 32 vezes que o nome do Eterno aparece. O Sefer Yetzirah vai explicar sobre isso, os 32 caminhos de sabedoria com os quais o Eterno criou todas as coisas. E aí toda a criação vai surgindo. Ok, dessa criação que o Eterno projeto esse que está na própria Torá, é criado a criatura, o alvo da criação é chamado de Adão. Adão, embora muita gente entenda, né, traduzido aí em português, chamou-se Adão, isso não é uma tradução, né, é uma adequação, vamos chamar assim, um aportuguesamento, não sei se posso falar dessa maneira, mas Adão, na verdade, Adão não é um nome, nunca foi um nome. Eu gosto de chamar de projeto Adão. E por que projeto Adão? Porque esse projeto ele inclui tanto um homem, no sentido de um princípio masculino, quanto a mulher, no sentido do princípio feminino. E esse projeto inclui os dois lados. A questão é que Adão
significa muito mais do que um simples nome. A primeira letra, o Aleph, de Adão, a primeira letra do Aleph Beit, do alfabeto hebraico, Aleph, é uma letra extremamente importante e tem muito a ver com Moshe. Tem muito a ver com Moshe. Existem ensinamentos cabalísticos que ligam Moshe com a letra Aleph, afirmando que Aleph é a letra que deu nascimento a Moshe. Que Moshe, como se fosse o caminho pelo qual Moshe chegou a esse mundo. E o Aleph também representa portais que Moshe Rabbeinu abriu para si mesmo e deixou aberto através do conhecimento deixado para cada um de nós. Conhecimento esse que não deveria ser necessário se o projeto original não tivesse sido temporariamente, vamos dizer assim, interrompido para que o ser humano possa aprender lições. A Kabbalah explica que tudo que nós estamos vivendo se dá apenas por esse motivo. Nós descemos para aprender a importância de estar onde originalmente estávamos, para aprender efetivamente o que somos e para entender por que as coisas têm que ser da maneira que o Eterno quer que seja e não da maneira que nós achamos que deve ser. Nós passamos a nossa vida fazendo ponderações e tirando conclusões apressadas, achando que a gente consegue definir aquilo que precisamos e devemos ser, e na verdade a história da humanidade mostra que isso não está dando certo, né? De jeito nenhum isso não tem dado certo. Então é muito mais prudente que a gente tente voltar, que a gente procure voltar e que volte efetivamente com esse questionamento. O que de fato nós somos, de onde nós viemos, por que estamos aqui, o que de fato estamos fazendo aqui, por que viemos parar aqui, e as respostas para tudo isso está na Torá. Eu gosto de dizer que as respostas estão na origem. Não existe resposta fora da origem. É impossível haver resposta fora da origem. Se você quer corrigir alguma coisa, você precisa voltar ao início e começar a rever todo o projeto. E você consegue então encontrar aquilo que está distorcido. Porque se você tem um projeto inicial, você tem um alvo inicial. Se em algum momento uma tomada de decisão tirou esse projeto do alvo, do direcionamento correto, do direcionamento original, o projeto, portanto, se perdeu. Então existe a necessidade, se de fato você quer recuperar o projeto original, existe a necessidade de consertar essa distorção. Então no livro inicial, no primeiro livro, Sefer Bereshit, você tem a criação como um todo, e já nesse livro nós temos a questão da queda de Adão. Essa queda de Adão fez com que o Adão, esse projeto criado pelo Eterno, que gera a raça humana, né, o ser humano, tem que sair do Éden, porque agora já não tinha mais a condição de permanecer no Éden, havia perdido, foi como eu falei agora há pouco na questão do projeto, né, houve um desvio no meio do caminho e esse desvio faz com que o alvo do projeto seja perdido. Logo, não estou dizendo com isso que o Eterno perdeu ou que o Eterno errou, não é isso. Isso faz parte do projeto. Mas, na verdade, para o ser humano, para a criatura, é um desvio com o qual a criatura, que somos nós, temos que aprender por que o projeto tem que ser conduzido da maneira como o Eterno determinou e não da maneira como nós queremos. Muito bem. Então, a partir daí, o que nós estamos vendo no livro do Gênesis está fora do Gan Eden, já está na Terra, já está aqui no planeta onde nós estamos. Muito bem. Então, para quem não conhece, isso aqui é o rap. Bom, então a questão é, livro do Gênesis, a criação vai surgir, nós temos aí a queda de Adão, essa distorção no projeto, e nós temos então o surgimento de um homem extremamente especial. Quando Adão cai, segundo explica o Zohar, a presença divina se afasta da terra, um nível. Quando Caim mata Abel, a presença divina se afasta um segundo nível, ou seja, duplamente afastada. E conforme coisas vão acontecendo no decorrer do tempo, até a chegada do dilúvio, a presença divina já se afastou 7 vezes, já se afastou por 7 níveis de onde deveria estar, que é aqui, no nosso mundo junto conosco, no mundo onde nós vivemos. Quando nasce Abraham, ele, através do seu desenvolvimento como pessoa, como ser humano, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque nós não estamos falando dessa paraxá, obviamente, essa presença divina começa a retornar. A obra feita, o trabalho realizado por Abraham, fez com que a presença divina voltasse do 7º para o 6º nível. O trabalho realizado por Yitzhak, filho de Abraham,
fez com que essa presença divina descesse do sexto para o quinto, com Yaakov do quinto para o quarto, e assim vem descendo. E essa descida, esse retorno até o nosso mundo vai culminar com Moshe Rabbeinu no Monte Sinai, Matan Torá, no momento em que a Torá está sendo entregue. Porém, infelizmente, nós temos a questão do bezerro de ouro. Quando o bezerro de ouro acontece, segundo ensina o Zohar, o mundo volta basicamente para o mesmo ponto em que estava quando Adão pecou, ou seja, um nível de afastamento. E é interessante que, se você pensar na árvore da vida, para quem está habituado com a Kabbalah, para quem está habituado com o desenho da árvore da vida, você vai lembrar que de cima para baixo nós temos 3 sefirot. Eu falei sobre isso na semana passada e vou falar isso o tempo todo porque a gente precisa visualizar bem esse conceito. De cima para baixo você tem 3 sefirot: Keter, Hormá e Biná. Essas 3 sefirot simbolizam o firmamento, se referem ao firmamento superior. É ali que está todas as bênçãos, tudo que a gente precisa, tudo que dá sentido à vida do ser humano está ali, nessas 3 sefirot para cima. Mais propriamente, vamos dizer assim, retidas na parte inferior de Biná, que, segundo a Kabbalah, só existem 2 sefirot que têm o desejo de receber: a parte inferior de Biná e Malhut, onde se localiza o nosso nome. Só que de Biná para Malhut existe um mundo, existe um sistema que é chamado de Zeir Anpin. Esse sistema é formado por 6 sefirot: Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod e Yesod. A 7ª é justamente Malhut. Então, quando se diz que com o bezerro de ouro o mundo voltou ao mesmo estado em que estava quando Adão pecou, ou seja, um nível de afastamento, significa que a presença divina que estava em Malhut volta para Yesod e permanece lá. Ou seja, a Kabbalah vai explicar que o fluxo de luz da essência divina desce apenas até Yesod. Não desce de Yesod para Malhut. Avram, então significa que nós estamos isolados aqui nesse mundo? Não necessariamente, porque o Eterno nos forneceu através da Torá, através da Kabbalah, dos segredos contidos na Torá, o Eterno nos forneceu ferramentas para que a gente possa subir. Isso é necessário. Esse é o trabalho de tefilot, de orações, as rezas que a gente faz, as mitzvot que a gente cumpre, o trabalho de vida para melhorar como pessoa, para melhorar o mundo em que a gente vive. Todo esse trabalho é uma subida, é uma escada de Malhut para Yesod. Você se conecta com Yesod, ou seja, um nível acima, e aí então você tem acesso a esse fluxo de luz. Fora isso, realmente a pessoa ficaria isolada. Ok, muito bem. Sendo assim, recomeça todo um trabalho para que essa presença seja restabelecida na face da terra. Se você observar o texto da Torá, você vai ver que quando Moshe Rabbeinu desce do Sinai, ele desce com um par de tábuas nas suas mãos, que são a Torá. E a Torá, ela na verdade não era, aquelas primeiras tábuas, não havia nelas escrito o que nós temos hoje como Torá, da maneira como temos hoje com a Torá. É a mesma Torá, não existem Torotes diferentes, existe uma única Torá, só que essa Torá, uma vez que a humanidade teve de novo esse problema do bezerro de ouro, não havia mais capacidade, não havia mais condição do mundo receber aquele nível de informação tão alto, aquele nível de informação que era informação que corrigia todas as coisas. É informação que corrigia não, que corrige todas as coisas. São as informações, as ferramentas necessárias para corrigir todas as coisas. Sendo assim, extremamente essencial. Só que agora a humanidade, por causa do bezerro de ouro, por causa do Erev Rav, você conhece a história, não tinha mais a condição de receber essa plenitude de conhecimentos de forma in natura, vamos dizer assim. Então, ensina o Zohar que a Torá, ela se vestiu em níveis inferiores, ela se vestiu em conceitos inferiores, ela se vestiu de materialidade, ela se vestiu da fisicalidade
para que pudesse ser entregue ao homem. E isso só ocorreu porque Moshe Rabbeinu sobe novamente. Perdão, apagou aqui a tela, eu achei que tinha desligado. Mas isso só acontece porque Moshe Rabbeinu sobe ao Sinai de novo, intercede por Israel. É um segundo período de 40 dias lá em cima com o Eterno, conversando com o Eterno, para que Israel pudesse ser perdoado e a Torá então pudesse vir. E aí tem um texto ali que eu acho maravilhoso, que é o momento em que o Eterno diz: conforme as tuas palavras eu perdoei. Ou seja, você vê a influência, né, a importância de uma pessoa que tem esse contato com o Eterno. Nós já vamos falar sobre isso. E por conta disso a Torá então não se perde, ou seja, não se perde a oportunidade da entrega da Torá. O Eterno mantém a entrega da Torá, mas agora a Torá está vestida de uma forma, numa linguagem mais voltada para a fisicalidade, vamos dizer assim, num nível que possa ser suportado. Ela continua sendo a mesma Torá, mas num nível que possa ser suportado por mim e por você, por causa da questão do bezerro de ouro. Muito bem, a partir dali se tornou extremamente necessário para mim e para você estudar, mas principalmente se ligar ao Eterno, porque uma notícia aqui que talvez não anime muito as pessoas, mas o fato é que se você não estiver ligado ao Eterno, se você não se preocupar em manter uma união com o Eterno, não adianta estudar, não adianta buscar professores de Kabbalah ou do que quer que seja, porque Kabbalah vem de uma palavra hebraica que significa lekabela, que significa recebido. Ou seja, veja, recebido não significa comprado, não significa achado, não significa encontrado, não é algo que você possa ir num lugar, procurar e encontrar. Não existe mapa da mina para você chegar no tesouro, não é tesouro de pirata. É uma coisa que ou o Eterno vai conceder ou o Eterno não vai conceder. De onde nós aprendemos isso? Do livro de Provérbios, no capítulo 2, onde está escrito que o Eterno reserva a verdadeira sabedoria para os que são honestos. Se o Eterno reserva, então significa que ela não está exposta em qualquer lugar. Não dá para simplesmente chegar e encontrar exposta. Uma pessoa pode estar sentada numa sala de aula, estudando com o maior cabalista de todos os tempos, o próprio Moshe Rabbeinu pode aparecer para ensinar essa pessoa, mas se essa pessoa não tiver a permissão dos céus para entender, ela não vai entender. É simples assim. Avra-me, mas aí então ficou muito difícil. Não ficou. Na verdade não ficou. Isso é misericórdia divina, porque uma pessoa que não tem condição e se aproxima de algo tão sagrado, isso não vai ser bom para ela, isso vai ser ruim. Então o Eterno a protege de si mesma. Mas o fato é que quando essa pessoa ela se preocupa em se aproximar do Eterno, em corrigir seus caminhos, em buscar a presença de Hashem, o próprio Eterno então, porque está escrito, os sábios explicam isso, que quando uma pessoa deseja se corrigir, ela recebe ajuda. E que ajuda ela recebe? Do próprio Eterno. O próprio Eterno começa a mover as coisas, mover o mundo de uma forma geral, para que essa revelação vá chegando para a pessoa. Só que de que maneira essa revelação vai chegar? Vai chegar de forma gradativa, de acordo com o trabalho que cada um está realizando. Ninguém vai receber mais, ninguém vai receber menos do que de fato mereceu, do que de fato se esforçou para alcançar. Ok. Então, quando passamos para o livro de Shemot, o livro do Êxodo, nós temos, Shemot significa nomes, né? Então nós podemos dizer que ali o alvo do Eterno está sendo definido, vamos chamar assim. Ali já vai aparecer, Israel já começa a se transformar num povo. É uma família, né, de um homem chamado Yaakov. Esse Yaakov, num evento muito interessante, tem o seu nome mudado para Israel. E agora os filhos de Israel, uma família com uma média de 70 pessoas, um pouco mais, entrou no Egito, saiu de lá legiões de pessoas, só de homens armados, segundo a Torá, são 600 mil na saída do Egito. E aí tem todo esse evento que ocorre depois e que vai atravessar o livro de Shemot e o livro de Bamidbar, o livro de Vaikra e Bamidbar. Porque uma vez que houve o problema com o bezerro de ouro e a Torá foi revestida numa linguagem mais material, revestida na fisicalidade, agora ela tem uma série de regras que precisam ser cumpridas com ritos ligados ao mundo material, já que
o problema lá atrás era relacionado à materialidade, já que um boi de ouro é construído, já que tenta se ligar o eterno à materialidade de uma forma errada, então o eterno agora traz uma Torá que precisa ser descascada, vamos dizer assim, é preciso retirar a materialidade para poder chegar até a espiritualidade, descascar literalmente. E esse descascar muitas vezes passa por ritos que você e eu temos que cumprir, ritos muitas vezes simples, como lavar as mãos, como fazer um Netilat Yadayim, né? Como fazer uma brahá, como usar um tzitziot, usar talit, amarrar tefilim, fazer a halá, preparar a mesa de Shabbat, ritos que aparentemente não tem absolutamente nada a ver. Alguém poderia olhar e dizer assim, isso é só cultura. Né? Esse povo ele usa um pano branco em cima com tirinhas penduradas ali porque é a cultura deles. Esse povo usa um kippá na cabeça porque é a cultura deles. Esse povo faz um pão que eles chamam de halá porque é a cultura deles. Não, não é cultura não. Quando você estuda os segredos dos céus, você percebe que cada um desses ritos esconde segredos incríveis que são, na verdade, aquela Torá, daquelas primeiras placas que Moshe Rabbeinu desceu originalmente com elas do Sinai, na primeira vez, aquelas que foram quebradas. E essas tábuas é que a gente precisa reconectar, é com elas que a gente precisa, com os segredos dela, que a gente precisa reconectar. E esses segredos estão escondidos, estão contidos nas palavras da Torá. Muito bem, então nós temos toda uma história aí que se segue. Monte Sinai, bezerro de ouro, mesmo assim a Torá é recebida, existe punição, pessoas morrem, a tribo de Levi é separada. Mas o fato é que não era para ser assim. Todo o povo, se você observar o próprio livro de Vaikra, está escrito lá que o Eterno chama Israel para que Israel como um todo seja nação sacerdotal. Não era só para ser a tribo de Levi. Todo o povo de Israel deveria ter, cada família deveria ter na sua casa, o seu primogênito naquela casa seria um sacerdote. Assim, o serviço sagrado estaria em cada família, em cada casa, espalhado uniformemente, todo mundo, todo o povo, uma nação sacerdotal. Mas por conta do bezerro de ouro, você conhece a história, quando Moshe diz, aquele que é pelo Eterno, passe para trás de mim, a tribo de Levi se posicionou. A tribo de Levi não se misturou com aquela situação do bezerro de ouro. Então, por isso, eles foram escolhidos e ficou com eles o encargo que deveria ser de todo o povo, mas ficou separado apenas para eles. O tempo segue, as coisas vão seguindo, e aí começa a surgir os questionamentos. Hoje nós vivemos dias difíceis e a gente reza, a gente busca, a gente pede muitas vezes por milagres, a gente quer que milagres aconteçam. A gente pede ao Eterno que muitas vezes nos dê um emprego bom, parnassá, né, dinheiro. Não tem outra maneira de falar, porque para comer você precisa de dinheiro. Para se tratar de algum problema nos dentes, você precisa de dinheiro. Né? Dentista não é de graça. Para você poder se locomover, você precisa de dinheiro. Para você morar, você precisa de dinheiro. Para você se vestir, você precisa de dinheiro. Então nós vivemos num mundo que gira em torno de dinheiro. Então você precisa dessa condição. Então pedimos a Deus. A gente vê a condição e diz pandemia acontecendo, o dólar, a bolsa e o problema político aqui, a corrupção lá, não sei mais o que, como é que vai ser. E vive-se dia a dia, na maioria das vezes, com medo do futuro, que também não deveria acontecer, mas vivemos com medo do futuro. E vivemos pedindo a Deus milagres, queremos que as coisas aconteçam e milagrosamente seremos livrados, milagrosamente sejamos abençoados, milagrosamente vivamos uma vida diferente das demais. E isso está prometido, na verdade. No próprio livro de Devarim, quando chegarmos ao capítulo 28, há um texto que diz, o Senhor te colocará sobre todas as nações da terra e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. E quando você lê o texto abaixo, está se referindo a todas essas bênçãos que eu citei aqui. Todas essas necessidades que eu citei aqui. Tudo isso para quê? Para que as pessoas não se preocupem com isso e possam servir ao Eterno. Então aí a gente tem um problema. Porque se o Eterno promete os milagres para que eu tenha condição de servi-lo e de viver com ele, se no meu coração for achado o desejo de ter a bênção apenas para viver bem e não para servi-lo, será que eu vou receber esse milagre? Ou será que mesmo que essa condição, essa prosperidade chegue, será que isso vai ser bom? Porque existem meios pelos quais
se pode conseguir, algumas pessoas conseguem, outras não, mas o ponto é, o alvo foi alcançado. Eu comecei falando sobre o projeto Adão está sendo obedecido, está sendo observado. Por outro lado, a gente pede milagres, mas milagres resolvem? Porque se milagre resolve, eu pergunto a você, um povo que viu o Egito ser destruído da maneira como foi, um povo que viu o Mar Vermelho sendo aberto do jeito que foi, um povo que viu o exército egípcio sendo afogado no mar, um povo que viu as águas de Mara, as águas amargas, se transformarem em águas doces, com um rito pontual. Aí, obviamente, não vamos entrar em detalhes, mas tem um grande segredo espiritual aí por trás. Mas o Moshe, ele faz ele pergunta ao Eterno o que fazer. O Eterno manda que ele pegue um pedaço de madeira, jogue na água e ali tudo muda. Um pedaço de madeira ou uma árvore, não importa. Ele jogou madeira na água e a água de amarga se transformou numa água doce e o povo pôde beber. Depois nós temos maná, nós temos as nuvens de glória, nós temos a coluna de fogo que acompanha o povo de Israel, e diante de todos esses eventos, a rocha da água que acompanhava Israel, e diante de todos esses eventos nós temos um povo murmurando, nós temos um povo brigando. Quando chega, hoje inclusive, né, hoje agora, com a entrada da noite, estamos entrando em 9 de Av, um dia difícil, pesado, um dia que muita gente jejua até pela configuração do dia, um dia que só existe por causa do problema dos espias lá atrás, e aí um monte de coisas ruins, destruição do templo, inquisição, nazismo, guerras, enfim, tudo decorrente dessas coisas, segundo ensina a Kabbalah. E ok, mas o fato é que na questão dos espias, esse é um ponto que eu queria chegar. Se Israel sai do Egito com a promessa de que uma terra lhe seria dada, e depois de ver, porque uma coisa é alguém fazer uma promessa e não dar nenhuma garantia. Outra coisa é uma promessa ser feita com as garantias que foram dadas. Garantias que não foram apenas teóricas, não. Foram garantias visíveis. Israel literalmente saqueou o Egito, saiu de dentro do Egito com toda a riqueza do Egito nos seus ombros. Riquezas essas, inclusive, que foram usadas para a construção do tabernáculo no deserto mais à frente. Porque você vai ver no Shemot Vaikra, você vai ver o Eterno pedindo doações para fazer o templo no deserto. E aquele tabernáculo se usou ouro, se usou madeira, se usou uma série de coisas. Onde aquele povo iria conseguir aquilo no meio do deserto? Eles trouxeram aquilo do Egito. Então você veja que o Eterno pede coisas, mas o Eterno também fornece a condição. Um ponto aí para a gente entender. Se a gente não está conseguindo, o erro é nosso. Somos nós que não estamos conseguindo encontrar os recursos que já existem ou que não estamos querendo transportar. Porque para transportar tudo isso, com certeza não foi muito fácil, não. Mas mesmo assim, uma viagem que duraria 1 ano, 2 anos, durou 40. Porque eles chegaram na porta, entraram para ver a terra, e aí é que está a questão, gente. Quando estão olhando a terra, dizem, a terra é boa. Ou seja, o Eterno falou a verdade, a terra é boa. A terra realmente mana leite e mel. O Eterno falou a verdade. Mas a terra tem gigante, a terra tem isso, cidade fortificada, não podemos, não dá, não vamos conseguir, está difícil, deu ruim, cai fora, não vai funcionar, game over. Da onde sai esse pensamento? É engraçado como é que a palavra de 10 pessoas conseguem desconfigurar uma promessa feita por Deus. 10 pessoas foram suficientes para acabar com todos os sinais, todas as garantias que o próprio Eterno Deus havia dado durante o longo de toda a caminhada. Como é que isso é possível? Meu amigo, você está querendo dizer que aquele pessoal era muito incrédulo. Aquele pessoal ou nós? Será que tem diferença entre eles e nós? Porque se nós somos mais inteligentes que eles, por que nossa situação não é diferente da deles? Por que a gente não conseguiu entrar literalmente na Terra? E ele entrar na Terra, segundo ensina a Kabbalah, não tem nada a ver com fronteiras físicas. Tem a ver com o nível de consciência espiritual que é capaz de criar eventos e mudar situações. Você tem conseguido fazer isso? Eu tenho conseguido fazer isso? Eu acho que não. Se estamos fazendo, está muito pouquinho. A gente ainda está engatinhando numa coisa que já deveríamos estar correndo. Porque, não vou entrar nesse aspecto aqui, mas segundo o que se aprende, segundo o Arizal,
Nós estivemos lá sim, nós fizemos parte daquilo lá também. O fato é que a gente precisa aprender, porque senão esse evento que nós estamos vendo aqui em Devarim vai continuar acontecendo. Depois de Shemot, depois de Vaikra, vamos para Bamidbar, e murmuração, e problema, situação toda acontecendo, guerra, Amaleque, a coisa toda acontecendo. Quando chega em Devarim, era para estar todo mundo tranquilo, era para estar todo mundo bem, era para estar todo mundo firme, era para estar todo mundo 100%. Mas nós vemos aqui Moshe Rabbeinu, antes de morrer, antes de ir embora, Moshe Rabbeinu não morreu, antes de partir, ele faz todo um levantamento de tudo aquilo que aconteceu lá atrás. Aí é que vem o meu questionamento. Presta atenção no texto do livro de Devarim e veja se parece correto a maneira como está escrito. Avami, você está dizendo que Devarim está escrito errado? Não, de jeito nenhum. Talvez a nossa percepção é que tenha estado errado até aqui. O livro de Devarim, Moshe, em diversas passagens, que basicamente Devarim é um discurso de Moshe Rabbeinu, chamando a atenção do povo para que os mesmos erros ocorridos lá atrás não se repitam. É até interessante, eu ouvi um rabino falando na internet essa semana, dizendo que Devarim é o livro das broncas. Pode até ser chamado assim, advertências. Moshe Rabbeinu era um homem de um nível profético muito alto, uma capacidade, uma visão espiritual muito alta. Ele sabia o que ia acontecer no futuro. Então ele tenta prevenir as pessoas. Mais à frente, num dos textos de Devarim, Moshe Rabbeinu vai dizer assim, olha, vocês provocaram o Eterno em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Vocês não acreditaram no Eterno assim, assim, assim. Só que as pessoas que estão aqui em Devarim não são aquelas. Não são aquelas. Essas pessoas que estão aqui agora ouvindo Moshe falar são os filhos daqueles que duvidaram. Cumprindo inclusive a promessa que o Eterno fez, que o Eterno disse, olha, já que vocês disseram que eu estou enviando vocês para uma terra onde vocês iriam morrer e seus filhos iam virar escravos, então os seus filhos que vocês disseram que virariam escravos, eles herdarão a terra e vocês não. Eles conquistarão a terra que vocês duvidaram, que vocês não quiseram conquistar. Então esses que estão aqui não são aqueles. Mas Moshe fala com eles como se estivesse falando com aqueles. Mais à frente Moshe vai dizer assim, olha, quando vocês, mais à frente, vocês duvidarem, se esquecerem das promessas, vocês forem retirados da terra de Israel, vocês forem enviados para as nações, forem vendidos para os seus inimigos e estiverem vendidos como escravos, servindo aos seus deuses, desesperados, então olhem para as veredas antigas. Mas espera aí, esse povo aqui de Devarim não foi vendido como escravo. Isso vai acontecer séculos depois. Percebe? Moshe Rabbeinu pega o passado, o presente, o futuro, junta tudo como se fosse apenas o dia de hoje e fala com todas aquelas pessoas como se fossem as mesmas pessoas em todos os momentos, em todos os eventos. É isso que me chama a atenção no livro de Devarim. É isso que me chama a atenção no livro de Devarim. Segundo o Arizal, nossas almas elas vêm no Gilgulim, né, indo e vindo, sendo aperfeiçoadas de lá para cá. Não é exatamente a mesma teoria do espiritismo kardecista, para quem conhece, eu não conheço detalhes, não, a ideia é bem diferente, mas ainda assim é um aperfeiçoamento contínuo, através das gerações. O fato é que essa coisa de Moshe Rabbeinu juntar tudo numa coisa só, faz com que a gente também fique preocupado, pelo menos eu fico preocupado, em entender o seguinte, se o texto da Torá me coloca naqueles eventos, também me coloca como responsável por eles. Alguém poderia dizer, peraí, isso é ruim, eu não estava lá e estou sendo responsabilizado por aquilo. Não, isso não é ruim não, isso é bom. Porque se me coloca como responsável por aqueles eventos, e eu estou dizendo para você que a Kabbalah ensina que na Torá existem as ferramentas que nos capacitam a corrigir esses eventos, logo, isso é maravilhoso. Porque a gente pode corrigir tudo isso, eu, você e cada um fazendo o seu papel, lembre-se que você é parte de um todo, e dessa maneira nós podemos fazer com que o mundo retorne àquilo que deveria ser. Isso vai se cumprir com Mashiach. Mas não fique esperando
Os sábios ensinam que você não tem que ficar esperando por Mashiach. Você precisa provocar a chegada de Mashiach. E você faz isso provocando a si mesmo. Sendo você mesmo Mashiach. Corrigindo as coisas que você pode corrigir. E meu amigo, eu falei isso na semana passada, repito, não vai ser de braços cruzados. Não vai ser achando defeitos, ou vendo dificuldades, ou dizendo que não dá, não posso, não consigo, que a gente vai conseguir consertar nada. Desse jeito a gente não consegue consertar nem a nossa própria vida. Isso é fato. Mas a questão é, a gente precisa se mexer e fazer alguma coisa, fazer aquilo que está nas nossas mãos. A gente precisa fazer alguma coisa. Então a questão é, a Torá, ela mostra um caminho de 5 níveis. E é interessante o número 5 aparecer. Porque quando você pensa na alma, para quem conhece, para quem está familiarizado com essa linguagem de Kabbalah, a alma tem 5 níveis. Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah e Eridá. Quando se fala dos Olamot, dos mundos, são 5 mundos. O nosso mundo, Asiá, Yetzirah, Briá, Atzilut, Adam Kadmon. Quando você fala dos Partsuf, ou seja, da face, a maneira como o Eterno se manifesta, né, por assim dizer, de baixo para cima, nós temos Nukva, Zeir Anpin, Ima, Abba, Arir Anpin. Também são 5. Ou seja, a letra que foi colocada no nome de Avram, e ele passou a se chamar Abraham, é a letra Re, que também tem o valor de 5. Enfim, o nome sagrado que mantém a criação no seu nível também tem 5 letras, que é o nome Elohim. Enfim, 5 níveis. A gente também precisa passar por esses 5 níveis. Compreender a nossa criação, compreender como fomos criados e por que fomos criados. Entender o nome que nós temos, Bereshit, Shemot. Compreender as leis que regem o mundo em que vivemos e que precisamos andar por elas, Vaikra. Colocar em prática essas leis que nós recebemos, mas para colocar em prática você tem que estudá-las e entendê-las, Sefer Bamidbar, Números. E finalmente, chamarmos a nossa responsabilidade, nos advertirmos, trazer isso para baixo, para a nossa responsabilidade, Sefer Devarim. Porque é o que acontece, os 4 níveis anteriores, os 4 livros anteriores, são as palavras de Deus. Bendito seja. Sefer Devarim é Moshe Rabbeinu que coloca a responsabilidade nos seus ombros e diz, olha, estou chamando a atenção de vocês, não caiam nos mesmos erros. Ou seja, a gente precisa fazer isso também. Moshe Rabbeinu já tinha cumprido o trabalho dele. O Eterno disse para ele, Moshe, você não vai entrar. Você vai subir até o Monte Nebo e ali acabou, você vai se reunir com seus pais. Moshe Rabbeinu podia ter dito, beleza, sabe aquela pessoa que está trabalhando e que ela cumpriu a tarefa daquele dia, ela olha para o relógio e diz assim, falta 15 minutos para bater o sinal. Aí senta, coça a barba, vai para um lado, vai para o outro, conversa, bate um papo, toma uma água, fica enrolando, porque já cumpri o que eu tinha que fazer, vou ficar esquentando minha cabeça, mas para quê? Moshe Rabbeinu não fez isso. Até o último dia da vida dele, ele revelou segredos, ele ensinou, ele explicou, ele chamou atenção, ele fez tudo quanto ele pôde e ainda insistiu com o Eterno em ficar por mais tempo. Ele ainda queria fazer mais. Olha que lá atrás ele nem queria pegar essa responsabilidade. Lá atrás ele disse, envia outro, não dá, para mim não dá, eu não sei falar, eu sou gago, não vai dar certo. Envia quem o senhor há de enviar, não, para mim não dá, por favor não. A Torá diz que o Eterno chegou a ficar nervoso com o Moshe por causa disso. Agora Moshe Rabbeinu, outro homem completamente diferente, está dizendo, deixa eu ficar. Se eu entrar com eles em Canaã, eu continuo ajudando, eu continuo fortalecendo, eu continuo trabalhando, eu continuo ajudando para que eles se mantenham. O Eterno não permite. É a hora da responsabilidade vir para os ombros de cada um. Porque esse é outro problema que a gente tem. A gente está sempre esperando um líder. A gente está sempre esperando que alguém faça alguma coisa. A gente está sempre esperando que algum iluminado apareça. Esse é um grande problema. Desculpa, mas nós viemos do cristianismo, não foi? Eu vim do cristianismo. E fui ensinado a ficar esperando. Ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Será que esse mesmo conceito continua dentro da gente? Será que a gente ainda está esperando que... Bom, agora não vai voltar. Agora a gente sabe que não volta, a gente sabe que vem. Mas a gente vai continuar esperando? O conceito é o mesmo? Antes dizia vai voltar, agora diz ele vem. Porque, gente, se vai voltar, se vem, não importa. O importa é que a gente tem que fazer a parte da gente. Vamos continuar de braços cruzados?
O que você pode fazer? O que eu posso fazer? Você está fazendo? Ah, eu faço uma coisinha e outra. É tudo que você pode fazer? Será que dá para rezar um pouquinho mais? Será que dá para fazer um pouco mais de brachot? Será que dá para se esforçar, pelo menos, para não comer porco, para não comer crustáceo, para não comer peixe sem escama? Ah, porque isso é pecado? Não, não é não. Não é não. No livro do Gênesis está escrito que foi dado ao ser humano a permissão para comer de tudo. Portanto, você pode comer, problema nenhum não. Agora, se você quer contato com o Eterno, bom, quando você quer ouvir uma rádio e você não quer interferências, você procura sintonizar direitinho, não é isso? Você tira todas as interferências, não é isso? Pois é, meu amigo. Quando a Torá diz para você não coma tal coisa ou não faça tal coisa, o que a Torá está dizendo é o seguinte: estas coisas vão interferir na minha comunicação com você, aliás, na sua comunicação comigo. Na verdade, é o Eterno que está dizendo, olha, se você fizer essas coisas, você vai ter dificuldades para falar comigo. Onde é que isso está escrito? Isaías capítulo 59, versículo 2, onde diz assim, ó, porque as mãos do Eterno não estão amarradas, nem os seus ouvidos agravados, para que não vos possa ouvir. Mas são os vossos pecados que fazem divisão entre vós e o vosso Deus, para que ele não queira vos ouvir. Percebe? O Eterno continua o mesmo. É até interessante observar isso. Por mais que você seja justo, isso não afeta o Eterno em nada. A nossa justiça não aumenta a justiça do Eterno. Por mais que uma pessoa seja, Hasve Shalom, o pior rachá da face da terra, isso não influencia o Eterno em nada. A maldade dos homens não diminui a santidade de Akadosh Baruch Hu. Na verdade, se eu rezo ou se eu não rezo, se eu cumpro mitzvah ou se eu não cumpro mitzvah, se eu procuro fazer alguma coisa ou se eu não faço, isso só interfere na minha vida. Isso só atrapalha para mim. Então, 5 níveis da nossa caminhada. 5 níveis. Entender a criação que você tem, que eu tenho, o que nós somos. Entender o nome que nos foi dado, a identidade que nós temos, a verdadeira identidade. Entender as leis que regem o mundo em que vivemos, colocar essas leis em prática e chamar a responsabilidade para si. Esses são os 5 pontos da caminhada que eu e você temos. Eu espero que possa ter ajudado. Reflete nisso, pensa nisso, porque isso é vida para os nossos ossos, para a nossa alma, para a nossa vida como um todo. Shavuot Tov, que Deus abençoe a todos. Até o próximo Shabbat, se assim Deus permitir.